Olá! Na aula de hoje, nós iremos compreender um aspecto muito importante dentro da infraestrutura do Active Directory, que é o gerenciamento das funções de mestres de operações, ou simplesmente FSMO, FSMO. Né? O importante de entender como funcionam essas funções é o seguinte: apesar de, em princípio, parecer que as funções de mestre de operações são desempenhadas apenas que todos os controladores de domínio, né, na verdade, possuem a mesma função, né, você pode criar usuários em qualquer controlador de domínio, você pode excluir usuários em qualquer controlador de domínio, criar grupos, criar unidades organizacionais. Apesar desse aspecto, os controladores de domínio, eles na verdade são diferentes. Você não tem os controladores de domínio desempenhando exatamente a mesma função. A razão principal disso é que existem determinados aspectos da infraestrutura do AD que, se fossem gerenciados por vários controladores de domínio, você poderia ter uma confusão. E daí é que existem essas funções de mestre de operações. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista de autenticação, não vai fazer nenhuma diferença se nós estamos utilizando um controlador de domínio A ou controlador de domínio B. Agora, do ponto de vista de gerenciamento dessa infraestrutura, isso vai fazer diferença. Nesse slide, nós podemos encontrar aqui as 5 funções de mestre de operações que podem ser desempenhadas pelo controlador de domínio. Então, a primeira aqui, não estou colocando a questão de ordem de importância, né, é apenas a ordem que eu vou mostrar aqui. Nós vamos falar do mestre de esquema, ou Schema Master em inglês. O mestre de esquema, ele é o responsável por armazenar as informações relacionadas às classes dos objetos do Active Directory com os seus respectivos atributos. Então, como nós podemos entender isso? Para compreendermos bem o que é uma classe, o que é um atributo, nós podemos utilizar como referência, por exemplo, o cachorro e o ser humano. O cachorro, ele possui diversas características que são específicas da raça, né, do animal ali em si. Né? Então, eu tenho ali raça, porte, pedigree. Né? Existem vários aspectos que são específicos de um cachorro, porque é uma classe, né, de animal. O ser humano ele já tem outros aspectos. Então, alguns eu até tenho da mesma forma, né, nas classes, por exemplo, nome, né, mas altura, cor dos olhos, CPF, já são características que são específicas ali de um ser humano, por exemplo, certo? A essas características específicas aí que eu me referi, que cada classe dessa possui, eu dou o nome de atributo. Então, trazendo isso para um ambiente do Active Directory, eu poderia dizer aí, por exemplo, que eu tenho o usuário, né, a classe de objeto usuário. A classe de objeto usuário, ela tem um nome, tem o nome de logon, ela tem horário de logon, servidores em que ela pode logar, etc, etc. A classe de objeto grupo, ela já tem o nome também, mas ela possui escopo, tipo, ou seja, outras características. O Schema Master é o controlador de domínio que possui essa função, esse banco de dados específico, no modo leitura e escrita. Na verdade, os controladores de domínio eles possuem todas essas funções, só que em alguns, na verdade, em alguns servidores específicos eu tenho essa função no modo leitura e escrita, e em outros eu tenho essa função no modo leitura somente. Né? Então, no caso do mestre de esquema, ele tem essa função no modo leitura e escrita. Essa é a principal característica do mestre de esquema. Caso eu tenha esse servidor fora do ar, qual é o tipo de problema que eu posso ter? Se o mestre de esquema sai do ar, se ele para de funcionar, a sua infraestrutura do AD ela continua funcionando normalmente. A única questão é que, se você tiver que executar alguma operação que dependa da presença do mestre de esquema, você não vai conseguir executar essa operação. Então, por exemplo, se eu tiver que adicionar criar uma infraestrutura do Microsoft Exchange dentro do meu ambiente, eu não consigo fazer isso se o mestre de esquema não estiver no ar, porque uma das alterações
que o assistente de instalação do Exchange vai precisar fazer é exatamente estender o esquema do AD, e se esse servidor não estiver no ar, eu não consigo fazer esse processo. Uma outra questão, por exemplo, eu quero fazer aí, vai sair daqui a pouco o Windows Server 2012 R2, vamos dizer aí que eu queira configurar um novo controlador de domínio já baseado nesse novo tipo de servidor. Se eu tiver que estender o esquema para poder incluir esse novo controlador de domínio, sem esse servidor, o que desempenha essa função no ambiente, no ar, eu não consigo trabalhar. Na próxima aula, inclusive, nós veremos aí como nós podemos fazer para transferir a função desse mestre de esquema. Nós vamos entender aí os diversos aspectos para que esse processo possa acontecer, de forma que seja possível compreender aí como a gente pode fazer numa situação de recuperação de desastres para ter esse controlador de domínio no ar novamente, ok? Bem, dentro de uma floresta do Active Directory, apenas um controlador de domínio desempenha a função de mestre de esquema. Então, imagina aí que eu tenho lá o meu domínio, empresa.com, vendas.empresa.com e tenho lá o jurídico.empresa.com. Né? Tenho 3 domínios dentro da minha floresta. Em cada domínio desse eu tenho 2 controladores de domínio, ou seja, um total de 6 controladores de domínio na floresta. Desses 6 controladores de domínio, apenas um deles desempenha a função de mestre de esquema. Mestre de nomeação de domínio, ou Domain Naming Master. Esse controlador de domínio, essa função de controlador de domínio, ela é pouquíssimo utilizada dentro da infraestrutura do AD. E em alguns casos, a gente pode chegar aqui ao caso dela nunca ser utilizada, inclusive. Por quê? O mestre de nomeação de domínio ele é utilizado única e exclusivamente quando eu estou num cenário de acrescentar um domínio filho, por exemplo, dentro do meu ambiente, ou criar uma nova árvore de domínio, alguma coisa assim. Por que esse servidor é utilizado nessa circunstância? Porque ele é que tem o gerenciamento dos nomes que podem ser utilizados pelos domínios dentro da floresta, certo? Então, quando um servidor desse tipo ele não está disponível, qual é o impacto que eu tenho? Eu não consigo promover, criar domínios filhos. Essa é a questão. Então, dependendo do ambiente, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa que só tem um tipo de domínio, eu posso ficar tranquilo se um controlador de domínio que desempenha essa função não esteja disponível em um determinado momento. Por quê? Porque a única coisa que eu vou perder aqui é a possibilidade de criar esses domínios, tais domínios filhos que eu estou falando com vocês. Então, se eu não tiver esse controlador de domínio no ar, eu vou receber uma mensagem de erro durante esse processo. Da mesma forma que acontece com o mestre de esquema, eu só tenho um mestre de nomeação de domínio por floresta, né? E aí vale a mesma coisa. Se eu tivesse lá os 6 controladores de domínio, por exemplo, eu não teria, eu só teria um desempenhando especificamente essa função, ok? Bem, a próxima função de que nós iremos falar é o mestre emulador de PDC. O mestre emulador de PDC ele tem algumas funções interessantes. Uma já está descrita no próprio nome dele, né? Então ele simula um emulador de PDC para sistemas que estejam executando, por exemplo, o Windows NT 4.0, certo? Então, se eu tiver sistemas mais antigos rodando dentro do meu ambiente de domínio, a partir do emulador de PDC eu consigo fazer com que esses sistemas possam, por exemplo, se autenticar, certo? Considerando os dias de hoje, onde é mais difícil você encontrar sistemas tão antigos assim, a função do emulador de PDC é a de manter o sincronismo de relógio no ambiente. Então, não sei se vocês já repararam, mas quando você ingressa uma máquina no domínio, ela automaticamente pega a data e a hora que o controlador de domínio está usando. E isso acontece porque essa informação é passada pelo emulador de PDC. Então, por exemplo, se eu tiver com um problema de horário dentro do meu ambiente, né? Não estou me referindo especificamente ao fuso horário, mas se eu tiver um problema no meu domínio relacionado à hora, né? Então as máquinas estão com a hora incorreta, alguma coisa assim, o primeiro servidor que eu vou pesquisar para verificar se
se também está com a hora incorreta, é o emulador de PDC. Se esse servidor estiver com o horário incorreto, eu preciso atualizá-lo de forma que as outras estações possam pegar as configurações corretas. Inclusive, é muito comum ver algumas pessoas utilizando alguns artifícios que existiam na época do Windows NT 4, por exemplo, que é utilizar o comando nettime. Esse comando ele hoje ainda funciona, você poderia até utilizá-lo com o script logon para fazer com que as máquinas sincronizassem a hora automaticamente com um determinado servidor. Porém, ao executar esse processo, esse procedimento, você pode até alcançar esse objetivo, mas na verdade você está camuflando um problema que já existe dentro do seu ambiente. Por quê? Desde o Windows 2000 Server, o ideal é que essa informação ela venha automaticamente do emulador de PDC. Se você está precisando usar o comando nettime é porque existe algum problema realmente já aí dentro da sua infraestrutura. Ok? Bem, uma outra questão aqui, uma outra função desempenhada pelo emulador de PDC é a de que ele é o primeiro servidor que recebe as atualizações de senha dos usuários. Então, por exemplo, se um usuário troca a senha dele, é exatamente para esse servidor, para o controlador de domínio que desempenha essa função dentro do domínio, que vai essa atualização de imediato. Ok? Bem, diferente do mestre de nomeação de domínio e do mestre de esquema, o mestre emulador de PDC ele pode ser encontrado você pode encontrar diversas ocorrências dele dentro da floresta. Por quê? Porque você tem um por domínio. Então, considerando aquele exemplo que eu passei anteriormente, onde eu teria o empresa.com, vendas.empresa.com e jurídico.empresa.com, cada domínio desse com 2 controladores de domínio, eu teria 3 emuladores de PDC, certo? Bem, a próxima função de mestre de operações é o mestre READ, de Relative ID, certo? O mestre READ, ou READ Master, ele é o responsável por manter o gerenciamento dos pools READ. O que seria isso? Eu tenho vários controladores de domínio dentro do meu ambiente e eu acabei de informar para vocês, há alguns minutos atrás, que do ponto de vista de criação de contas do usuário, exclusão, autenticação, todos os controladores de domínio são iguais. Acontece que quando eu crio uma conta de usuário dentro do domínio, a conta desse usuário ela possui um identificador exclusivo, que é o SID, ou Security ID. O SID, dentro de um ambiente de domínio, uma parte do nome dele, desse conjunto numérico de informações, que vamos dizer aqui seria algo como um CPF, por exemplo, para a conta do usuário, ele é formado por um conjunto de combinações onde entra aí um conjunto que caracteriza, que identifica especificamente o domínio onde aquela conta está sendo criada. Quem vai definir qual é como essa codificação vai ser feita é exatamente o mestre READ que existe dentro do ambiente. E aí o que ele faz? Ele passa para cada controlador de domínio um talãozinho, vamos dizer assim, um talão com um pool de um pool de possíveis combinações que podem ser utilizadas. Então, por exemplo, se eu tiver lá 6 controladores de domínio, como no exemplo que eu passei para vocês, cada controlador de domínio desses possui um pool de endereços READ, de combinações que podem ser utilizadas para a configuração desses códigos que serão utilizados na elaboração do SID do usuário, certo? Então, fazendo dessa forma, eu consigo garantir que na hora de criar uma conta de usuário, não importa se eu estou conectado ao controlador de domínio A ou ao controlador de domínio B, eu tenho a certeza de que eles não correm o risco de obter exatamente o mesmo SID. Por quê? Porque cada controlador de domínio desses possui ali um conjunto de números, diferentes, um conjunto um pool de números distintos, números separados, que não se repetem em cada servidor desse para a configuração
dos servidores, tá? Aliás, para a configuração das contas. Bem, qual é a quantidade de endereços que cada controlador de domínio que vai receber aí nesse caso? São 500 números. Então, quando um mestre read ele está fora do ar, o impacto, em princípio, pode não ser percebido e, dependendo do tamanho da empresa, talvez você nunca descubra que o mestre read saiu do ar. Por quê? Porque você só vai perceber isso caso o controlador de domínio onde você esteja tentando fazer a configuração de a criação de uma conta, se você estiver tentando criar a conta ou um objeto dentro do AD, o número 501, e o mestre read não estiver disponível, o controlador de domínio não vai ter condições de renovar esse pool read e dessa forma não vai ter condições de gerar um novo SID para esse objeto. Qual é o efeito prático disso? Você vai receber uma mensagem de erro dizendo que não é possível criar um novo objeto, exatamente porque não existem IDs disponíveis para serem utilizados dentro do ambiente. Da mesma forma que acontece com o mestre emulador de PDC, o mestre read você só tem um por domínio, ou seja, tendo 6 controladores de domínio dentro de uma floresta com 3 domínios diferentes, onde você tem 2 controladores de domínio por domínio, eu teria aí um mestre read por cada domínio, ok? Bem, por último, mas não menos importante, eu tenho aí o mestre de infraestrutura, ou Infrastructure Master. O mestre de infraestrutura ele tem uma função bastante importante também dentro do ambiente, que é exatamente de fazer o gerenciamento da participação dos usuários nos grupos. Então, quando, por exemplo, eu tenho um grupo universal, que dentro de uma floresta pode receber permissões lá em diversos lugares, né, é exatamente a partir do controle do mestre de infraestrutura que eu consigo garantir que os controladores de domínio, todos os controladores de domínio do meu ambiente vão ter a informação precisa se um usuário está dentro de um grupo universal, por exemplo, ou não, certo? Então, vamos dizer, dependendo do tamanho do seu ambiente, você pode até não precisar do mestre de infraestrutura, mas quando eu passo a ter lá vários domínios filhos, por exemplo, isso aqui passa a contar bastante para mim, ok? Bem, um ponto importante aqui com relação ao mestre de infraestrutura é que se o servidor que vai desempenhar essa função também for um catálogo global, você pode receber uma informação de que, olha, então, já que ele é o catálogo global, eu vou anular a função aqui de mestre de infraestrutura, porque as informações que existem nesse mestre de infraestrutura vão ser as mesmas que são compartilhadas no catálogo global. Então, se vocês se lembrarem aí, quando eu falei aí do processo de promoção do servidor a controlador de domínio, eu falei sobre esse catálogo global e disse para vocês que ele era o que a gente utiliza para o armazenamento de um subconjunto de informações sobre os usuários e os grupos do AD, certo? E aí, no caso, a participação de grupo dos usuários, ela também consta no catálogo global e dessa forma, se o servidor já tem o catálogo global, você pode não precisar da função de mestre de infraestrutura no ambiente. Da mesma forma que acontece com o mestre emulador de PDC e o mestre read, o mestre de infraestrutura você só encontra um por domínio. Ok? Bem, essa é a aula teórica, né, chegamos ao final da aula teórica falando sobre as funções de mestre de operações e nas próximas aulas nós veremos aí como nós podemos fazer para transferir as funções, né, como a gente pode fazer para fazer essa transferência aí. Nós veremos também como resolver problemas aí de um cenário de recuperação de desastres, ok? Bem, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.